Existe um segredo enterrado nas páginas do Gênesis. Um mistério tão profundo que gerações de estudiosos preferiram manter em silêncio. Quando pensamos no Jardim do Éden, nossa mente voa imediatamente para a serpente, a maçã proibida e a queda de Adão e Eva. Mas e se essa narrativa estiver incompleta? E se houver uma presença oculta por trás desses eventos? Uma entidade que não apenas testemunhou a queda da humanidade, mas a orquestrou desde as sombras. As Escrituras nos dizem que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Gênesis 3, versículo 1, afirma claramente isso. Mas há algo perturbador nessa descrição. A Bíblia não chama a serpente de Satanás diretamente. Essa associação foi feita séculos depois por teólogos tentando preencher as lacunas deixadas no texto original. Então, quem realmente estava por trás da serpente? Quem possuía a inteligência e o poder para desafiar a ordem divina de forma tão calculada? Nas tradições místicas judaicas, especialmente na Cabala e em textos rabínicos antigos, surge um nome que raramente é mencionado nos púlpitos modernos: Samael. Um nome que carrega peso e mistério. Ele não aparece no Gênesis canônico, mas flutua como um fantasma entre as linhas da história da criação. Samael não era simplesmente um anjo caído ou um demônio vulgar. Era um ser autorizado, poderoso e, paradoxalmente, um executor de ordens divinas. Pense nisso por um momento. E se a tentação no Éden não foi uma rebelião contra Deus, mas parte de um plano maior? E se Samael estava cumprindo uma missão específica, testando a humanidade, forçando-nos a escolher entre obediência cega e consciência livre? Essa possibilidade muda tudo. Transforma a queda de uma tragédia em um despertar, de um erro em uma iniciação. O Jardim do Éden não era apenas um paraíso de inocência. Era um cenário de decisões cósmicas, o lugar perfeito para um confronto de vontades superiores. Algo sussurrava por trás das folhas, algo muito mais profundo que a astúcia de um simples réptil. Havia um plano em movimento, e talvez esse plano não fosse apenas uma armadilha para Adão e Eva, mas uma ruptura no equilíbrio celestial que transformaria não só o destino humano, mas todo o curso da criação. Quem seria capaz de orquestrar uma queda tão sutil, tão bem articulada, que transformaria completamente a natureza humana? Quem teria a permissão ou a audácia de interferir dessa forma na ordem divina? As respostas estão escondidas entre as linhas dos textos esquecidos e das tradições silenciadas. Mas uma figura começa a emergir das sombras. Uma figura com muitos nomes, muitas faces e muitas missões. Samael, o anjo do veneno de Deus, o acusador, o tentador, o executor da justiça divina. Se você está fascinado por esses mistérios bíblicos ocultos, inscreva-se no canal agora. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas verdades que foram enterradas por séculos. Deixe um like se você já está questionando tudo o que pensava saber sobre o Éden. E nos comentários, compartilhe sua opinião. Samael foi um traidor ou um instrumento divino? Mas antes de respondermos a essa pergunta, precisamos voltar ainda mais no tempo. Precisamos entender o que era o Éden antes da serpente aparecer. Porque o que aconteceu naquele jardim não começou com uma conversa. Começou com algo muito mais antigo, muito mais profundo. Algo que estava presente desde o momento em que Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem." E o que vem a seguir vai revelar verdades que vão sacudir tudo o que você acreditava saber sobre a criação. Capítulo 2. Antes da queda. O Jardim dos Segredos. O Éden era muito mais do que uma paisagem bonita com árvores frutíferas e rios cristalinos.
Era um ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar onde o espiritual e o material coexistiam em harmonia perfeita. Gênesis 2, versículo 8, nos diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção leste, e ali colocou o homem que havia formado. Mas as Escrituras também revelam algo intrigante. Havia árvores especiais naquele jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, dois destinos possíveis. A primeira oferecia imortalidade. A segunda oferecia consciência. Deus permitiu que Adão comesse de todas as árvores, exceto uma. Gênesis 2, versículo 17 é claro: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus colocaria uma árvore proibida no centro do jardim? Por que não simplesmente removê-la ou escondê-la? A resposta está na natureza do livre-arbítrio. Sem escolha, não há verdadeira liberdade. Sem a possibilidade de desobediência, não há obediência significativa. O Éden era um teste, e Adão estava no centro desse teste cósmico. Mas Adão não estava sozinho. As tradições rabínicas nos contam que o jardim estava repleto de presenças angelicais. Anjos ministradores caminhavam pelo Éden, observando o primeiro casal, protegendo-os e servindo-os. A atmosfera era de paz absoluta. Adão não conhecia medo, vergonha ou dúvida. Ele vivia em comunhão direta com Deus, caminhando com ele na viração do dia. Eva foi criada como auxiliadora de Adão. Gênesis 2, versículo 22, descreve como Deus formou Eva da costela de Adão. Ela não era inferior, mas complementar. Juntos, eles representavam a totalidade da humanidade. Juntos, eles tinham a responsabilidade de cuidar do jardim, nomear os animais e multiplicar-se sobre a terra. Tudo parecia perfeito, mas algo estava prestes a mudar, porque mesmo no paraíso havia forças em movimento, forças que não estavam visíveis aos olhos humanos. A Bíblia menciona que a serpente era mais astuta, mas não explica de onde veio essa astúcia. Não explica por que um animal do campo teria motivação para tentar Eva. E não explica por que Deus permitiu que isso acontecesse. Essas perguntas têm atormentado teólogos por milênios, e as respostas podem estar nos textos que foram deixados de fora da Bíblia tradicional. O livro de Enoque, por exemplo, fala sobre anjos que abandonaram suas posições celestiais. O livro dos Jubileus descreve eventos detalhados antes e depois da criação de Adão. E a literatura rabínica menciona repetidamente um nome: Samael. Segundo essas tradições, Samael estava presente no Éden antes da queda. Ele não era um observador passivo. Ele tinha uma missão. Alguns textos sugerem que Samael foi enviado para testar a humanidade, para ver se Adão e Eva eram dignos da imortalidade e do conhecimento divino. Outros textos sugerem algo mais perturbador, que Samael estava com inveja da posição de Adão e que sua tentação foi motivada por ressentimento. Mas há uma terceira interpretação, mais controversa. E se Samael estava seguindo ordens? E se Deus, em sua sabedoria infinita, sabia que a humanidade precisava cair para poder realmente se levantar? E se a árvore do conhecimento não era uma armadilha, mas uma porta? E Samael era a chave? Essa interpretação transforma completamente a narrativa. Não estamos mais falando sobre uma rebelião simples, mas sobre um plano divino complexo, onde até mesmo a queda tem um propósito redentor. O apóstolo Paulo sugere algo semelhante em Romanos 5, versículo 20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, como se a queda fosse necessária para que a redenção pudesse se manifestar em toda a sua glória.
mas estamos nos adiantando. Antes de entendermos o plano completo, precisamos conhecer melhor o personagem principal dessa história oculta. Precisamos responder à pergunta que assombra os textos místicos: quem realmente é Samael? De onde ele veio? Qual é o seu papel na estrutura celestial? E por que seu nome foi apagado das escrituras tradicionais? Se você está descobrindo verdades bíblicas que nunca ouviu antes, deixe um like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos que amam estudar as escrituras profundamente. E inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa revelação. O que vem agora vai mudar sua compreensão completa sobre anjos, demônios e a hierarquia celestial. Porque Samael não é quem você pensa que é. Capítulo 3. Samael, o anjo que as escrituras esconderam. Nas páginas sagradas da Bíblia, alguns nomes angelicais ressoam com clareza. Miguel, o arcanjo guerreiro mencionado em Daniel e Apocalipse. Gabriel, o mensageiro que apareceu a Maria e a Daniel. Rafael, curado de Deus, mencionado no livro de Tobias. E Lúcifer, o portador da luz que caiu por orgulho. Mas há um nome que permanece nas sombras, raramente mencionado nos textos canônicos, mas poderoso nas tradições místicas: Samael. Por que Samael foi deliberadamente apagado das escrituras tradicionais? A resposta pode estar na natureza perturbadora de seu papel. Diferente de outros anjos mencionados claramente, Samael habita às margens da revelação oficial. Ele não é simplesmente bom ou mau. Ele existe na tensão entre obediência e oposição, entre luz e trevas, entre julgamento e misericórdia. Na Cabala judaica, Samael é descrito como o anjo da morte. Ele é aquele que cega vidas sob ordens divinas. Mas ele também é chamado de acusador, tentador e príncipe das potestades. Um anjo com múltiplas faces e múltiplas funções. O Zohar, texto fundamental da Cabala, o menciona repetidamente como uma força necessária na estrutura cósmica. Aqui está o que torna Samael único. Ele não é um rebelde como Lúcifer. Algumas tradições afirmam que Samael é um executor da vontade divina. Um anjo que segue ordens, mesmo quando essas ordens implicam destruição, tentação ou morte. Como se Deus, em sua justiça perfeita, também precisasse de seres que manifestassem o lado mais sombrio dessa justiça. Pense nisso cuidadosamente. Deus é descrito como amor, mas também como fogo consumidor. Hebreus 12, versículo 29 confirma: o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é misericordioso, mas também justo, e a justiça, às vezes, requer julgamento severo. Samael seria, então, o instrumento desse julgamento? O agente que executa a justiça divina quando a misericórdia não é mais apropriada? Essa perspectiva muda completamente nossa compreensão. Samael não é o inimigo de Deus. Ele é o executor de funções que nenhum outro anjo aceitaria. Ele desce aos lugares mais escuros da existência espiritual para cumprir propósitos que apenas Deus compreende completamente. E talvez por isso seu nome seja temido, porque Samael representa o que preferimos não ver: a face sombria da ordem divina. Nos textos rabínicos antigos, há descrições detalhadas de Samael. Ele é retratado como um anjo de imenso poder, com 12 asas. Ele comanda legiões de anjos menores que executam julgamentos sobre a terra. Ele é o fiscal celestial, aquele que acusa os pecadores diante do trono de Deus. Mas ele também é o que testa os justos, provando sua fé através de tribulações. Isso nos lembra de Jó. No livro de Jó, vemos Satanás apresentando-se diante de Deus junto com os filhos de Deus. Jó 1, versículo 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Satanás, então, acusa Jó e recebe permissão para testá-lo. Essa dinâmica é exatamente o que algumas tradições atribuem a Samael: testar a humanidade com permissão divina. Mas por que esse nome foi silenciado nas escrituras tradicionais? Por que tradutores, editores e teólogos evitaram mencionar Samael publicamente? A resposta pode estar no perigo que esse conhecimento representa. Se as pessoas descobrissem que existe um anjo que serve a Deus através da tentação e do julgamento, isso desafiaria completamente nossa compreensão simplista de bem e mal. Nós preferimos categorias claras. Deus é bom, Satanás é mau. Anjos são puros, demônios são corruptos. Mas Samael destrói essas categorias. Ele é o paradoxo vivo. Ele serve a Deus, mas opera nas trevas. Ele obedece, mas também questiona. Ele executa a justiça, mas através de meios que parecem injustos aos olhos humanos. Essa complexidade é perigosa, porque força as pessoas a confrontarem a natureza verdadeiramente misteriosa de Deus. Um Deus que não pode ser domesticado por nossas teologias confortáveis. Um Deus que usa até mesmo o caos e a queda para realizar seus propósitos últimos. E foi esse anjo complexo, poderoso e paradoxal que apareceu no Éden. Não como um réptil literal, mas como uma inteligência por trás da serpente. Uma presença que Eva sentiu, mas não compreendeu completamente. Uma força que falava não apenas com palavras, mas com a promessa de algo maior, algo proibido, algo transformador. Se essas revelações estão abrindo seus olhos para dimensões das Escrituras que você nunca considerou, deixe um comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões sobre Samael e inscreva-se para continuar esta jornada pelos mistérios ocultos da Bíblia. Porque agora precisamos entender o encontro mais controverso de toda a história humana. O momento em que Samael e Eva se encontraram. E o que realmente aconteceu naquele instante vai além de qualquer coisa que você já ouviu. Capítulo 4. O olhar proibido. Samael e Eva. Quando visualizamos a cena da tentação no Éden, geralmente imaginamos Eva parada diante da árvore, conversando com uma cobra falante. Mas essa imagem infantil esconde uma verdade muito mais profunda e perturbadora. O encontro entre Eva e a serpente não foi uma conversa casual sobre frutas. Foi um confronto espiritual de proporções cósmicas. Gênesis 3, versículo 1, descreve: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica usada aqui para astuta é arum, que também pode significar sábio, cauteloso ou até mesmo nu. Há camadas de significado nessa palavra que sugerem muito mais do que inteligência animal comum. As tradições cabalísticas mais antigas sugerem que a serpente não era simplesmente um animal possuído. Era uma manifestação simbólica, talvez até mesmo corporal, de uma entidade espiritual. E essa entidade era Samael. Ele não precisava falar como humanos, porque sua influência era mental, espiritual, penetrante como um sussurro direto na alma. Eva não foi simplesmente convencida por palavras. Ela foi seduzida por uma presença que irradiava conhecimento proibido, promessa de autonomia e um desejo que não era carnal no sentido físico, mas espiritual. Gênesis 3, versículo 6, nos diz que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. 3 tipos de desejo: físico, estético e intelectual. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Textos rabínicos antigos, particularmente no Talmud e no Midrash, fazem alusões perturbadoras a um contato mais profundo entre Samael e Eva.
Alguns sugerem que houve uma união simbólica entre eles, não no sentido físico vulgar, mas no nível da consciência, como se o toque de Samael transferisse algo para Eva. Uma espécie de despertar, um conhecimento oculto, uma visão que transcendia os limites da obediência. O que Eva viu naquele momento? O que ela sentiu sob aquele olhar? Não era apenas a promessa de uma fruta, era a promessa de liberdade de pensamento, independência espiritual e identidade própria. Samael não ofereceu apenas conhecimento, ele ofereceu autonomia. E essa oferta tocou algo profundo dentro de Eva. Aqui está a parte mais controversa. Algumas interpretações sugerem que o pecado não foi simplesmente desobediência, mas uma abertura perceptiva. Eva não apenas quebrou uma regra, ela atravessou um portal. Ela viu além do véu da realidade visível. E quando ela comeu da fruta e deu a Adão, ambos experimentaram algo que Deus havia reservado: a consciência da dualidade. Gênesis 3, versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. O que significa ter os olhos abertos? Não é visão física, porque eles já enxergavam. É visão espiritual. É percepção da própria condição. É autoconsciência. E com essa autoconsciência veio vergonha, medo e a sensação de separação de Deus. Mas será que essa separação foi realmente uma maldição? Ou foi o primeiro passo necessário para que a humanidade pudesse amadurecer espiritualmente? Pais protegem crianças, mantendo-as na ignorância. Mas chega um momento em que a criança precisa saber a verdade, mesmo que seja dolorosa. Será que o Éden era uma infância espiritual? E a queda foi o nascimento traumático da consciência humana adulta? Essa perspectiva transforma Samael de vilão em catalisador. Ele não destruiu a humanidade. Ele a iniciou. Ele nos forçou a sair do paraíso da ignorância para o deserto do conhecimento. E nesse deserto, seríamos testados, refinados e eventualmente transformados. O olhar de Samael sobre Eva não foi um olhar de ódio, foi um olhar de convite. Um convite para participar de algo maior que a obediência passiva. Um convite para escolher, mesmo sabendo que a escolha teria consequências terríveis. E Eva aceitou esse convite. Ela escolheu conhecer, mesmo que isso significasse perder o paraíso. Essa é a verdadeira tragédia e a verdadeira glória do Éden. A humanidade perdeu a inocência, mas ganhou a consciência. Perdemos a comunhão fácil com Deus, mas ganhamos a possibilidade de uma comunhão escolhida, conquistada, amadurecida, através do sofrimento e da redenção. Se essa interpretação está desafiando suas crenças tradicionais, você não está sozinho. Deixe um like se você está tendo que repensar toda a história da queda. Comente abaixo suas próprias reflexões sobre Eva e a serpente. E inscreva-se porque o próximo capítulo vai revelar exatamente o que a fruta realmente era e o que ela transferiu para a humanidade. Porque o que foi transferido naquele dia não foi apenas conhecimento. Foi uma marca, uma conexão, um fio invisível que ligaria a humanidade a Samael para sempre. Capítulo 5. A fruta que mudou a eternidade. A fruta do Éden é frequentemente retratada como uma maçã simples e vermelha. Mas essa imagem infantil esconde uma realidade muito mais densa e perigosa. O que realmente foi consumido naquele momento fatídico? E mais importante ainda, o que foi transferido entre aquela árvore, Eva, Adão e Samael? A Bíblia não especifica que tipo de fruta era. Gênesis simplesmente chama de fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse nome por si só carrega significado profundo. Não era a árvore da sabedoria apenas.
não era a árvore da inteligência, era especificamente a árvore que dava consciência da dualidade moral. Antes de comer, Adão e Eva não conheciam o conceito de bem e mal. Eles viviam em um estado de inocência pré-moral. Então, o que mudou quando eles comeram? Gênesis 3, versículo 22, nos dá uma pista perturbadora. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como um de nós. Isso significa que havia algo na natureza divina relacionado ao conhecimento da dualidade. E ao comer da fruta, a humanidade acessou um aspecto da divindade que não estava originalmente destinado a nós. Segundo tradições esotéricas, a fruta não era apenas uma fonte de sabedoria. Era um catalisador, um selo que, uma vez quebrado, liberava acesso a dimensões de percepção que estavam anteriormente seladas para os seres humanos. Mas esse conhecimento não veio sem custo. Ele veio com peso, com responsabilidade e com uma marca. Aqui está o que é mais perturbador. Algumas interpretações sugerem que Samael não apenas ofereceu a fruta, mas transferiu para Eva uma porção de seu próprio domínio. Como se ao comer aquela fruta, Eva não apenas abrisse sua mente ao conhecimento, mas também ao toque espiritual do anjo que apresentou a escolha. Um pacto não declarado foi selado, e esse pacto alterou profundamente a essência humana. Desde então, Adão e Eva começaram a carregar dentro de si uma centelha de algo que não fazia parte do plano original. Consciência do bem e do mal veio acompanhada de culpa, vergonha e um desejo de autonomia. 3 elementos que desde então têm definido o drama humano. Mas havia algo mais. A presença de Samael agora habitava nas sombras da alma humana. Não como um possuidor, mas como um eco, uma ressonância de sua voz em momentos de dúvida. Esse eco é o que alguns chamam de a voz do tentador interior. Não é necessariamente Samael falando diretamente, mas a memória do que foi visto além do véu. A lembrança de que existe algo mais além da obediência cega. E essa lembrança nunca foi removida. Ela foi transmitida de geração em geração, através do sangue, da memória espiritual, das camadas mais profundas da humanidade. A fruta também abriu algo mais, a mortalidade. Antes de comer, Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida. Gênesis 3, versículo 22, continua: Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Deus os expulsou do jardim, especificamente para impedi-los de se tornarem imortais com consciência plena. Por quê? Porque consciência plena mais imortalidade igual a deuses. E isso não era o plano. Então, a fruta trouxe tanto iluminação quanto morte, libertação e maldição, conhecimento e sofrimento. E tudo isso foi transferido em um único ato de desobediência. Ou seria melhor chamar de um ato de escolha. Porque pela primeira vez na história humana, um ser humano escolheu algo contrário à vontade explícita de Deus. E essa escolha definiu tudo o que viria depois. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 12, explica: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Um homem, Adão, trouxe a morte, mas também trouxe a possibilidade de escolha moral consciente. E sem essa possibilidade, nunca poderíamos verdadeiramente amar a Deus, porque amor que não é escolhido não é amor real. A fruta foi não apenas um alimento, foi um véu sendo rasgado. E desde então, o paraíso deixou de ser um lugar para se tornar uma memória distante. Mas a marca da serpente, ou melhor, a marca de Samael, nunca foi removida.
ela permanece codificada na estrutura espiritual da humanidade, esperando por algo, esperando pelo momento em que seu verdadeiro propósito será revelado. Se você está começando a ver a queda de Adão sob uma luz completamente nova, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Deixe um like se essas revelações estão transformando sua compreensão das Escrituras. E inscreva-se, porque o que vem a seguir vai mergulhar em um dos segredos mais bem guardados da Bíblia. Antes de Eva existir, antes da fruta ser tocada, havia outra mulher. E essa mulher fez uma aliança com Samael que mudaria tudo. Capítulo 6. Lilith, a primeira rebelião. Antes de Eva emergir da costela de Adão, antes da fruta proibida ser tocada e antes do jardim se tornar cenário da queda, Lilith existia. Um nome esquecido pelos textos canônicos, mas temido e reverenciado nas tradições ocultas. Lilith não foi criada da costela de Adão. Ela foi formada do mesmo barro, da mesma substância, em igualdade absoluta. E, ironicamente, essa igualdade se tornou a razão da ruptura. Gênesis 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas então, Gênesis 2 descreve a criação de Eva a partir da costela de Adão. Essa aparente contradição tem intrigado estudiosos por séculos. Alguns sugerem que houve duas criações, ou duas mulheres, e a primeira foi Lilith. Segundo a literatura rabínica, particularmente o alfabeto de Ben Sirá, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Ela era forte, independente e recusava-se a submeter-se a ele. Quando Adão tentou exercer autoridade sobre ela, Lilith pronunciou o nome secreto de Deus e voou para longe do Éden. Ela não foi expulsa. Ela fugiu por vontade própria. Um ato de rebelião absoluta, não apenas contra Adão, mas contra a própria ordem divina estabelecida. Deus enviou anjos para trazê-la de volta, mas Lilith recusou-se a retornar. Ela preferiu o exílio à submissão. E foi nesse exílio, vagando pelos reinos espirituais, que ela encontrou alguém com uma sede semelhante pela autonomia. Samael, o anjo da oposição. E dessa convergência nasceu algo poderoso e perigoso. Lilith e Samael formaram uma aliança. Não apenas um relacionamento, mas uma união energética. Dois polos de uma mesma força, a força da rebelião criativa. Enquanto Eva representava a obediência moldada, Lilith era a insubordinação primitiva. Enquanto Adão caminhava pelo Éden com inocência, Samael habitava nas franjas do invisível, traçando não apenas a tentação, mas a quebra do modelo celestial original. Juntos, Lilith e Samael se tornaram os representantes daquilo que a criação divina mais temia: independência consciente, sem submissão. Essa união, segundo tradições cabalísticas antigas, deu origem a entidades espirituais conhecidas como os Filhos das Trevas, não no sentido demoníaco vulgarizado, mas como símbolos de conhecimento oculto, sabedoria indomada e forças que operam fora da estrutura hierárquica dos céus. Lilith está associada à noite, ao mistério e à sexualidade indomada. Samael à morte, ao julgamento e à revelação do oculto. Juntos, eles eram aquilo que não podia ser nomeado abertamente. E essa união tinha um propósito: não destruir a criação, mas transformá-la. Quebrar o ciclo de obediência cega e introduzir o caos como ferramenta de expansão. Aqui está algo ainda mais provocativo. A queda de Adão e Eva pode ter sido influenciada não apenas por Samael sozinho, mas por essa aliança pré-existente. Lilith, que conhecia as fraquezas de Adão por experiência própria, e Samael, que entendia as rachaduras na estrutura da criação, poderiam ter agido em conluio.
não para destruir, mas para transformar, para quebrar o ciclo de obediência sem questionamento e introduzir o caos como instrumento de consciência expandida. Isaías 34, versículo 14, faz uma única menção enigmática no texto hebraico. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. A maioria das traduções modernas substitui Lilith por criatura noturna, ou coruja, mas o nome está lá no original hebraico. Por que escondê-lo? A resposta é simples. Lilith representa algo perigoso para teologias simplistas. Ela é a mulher que não se curvou. Ela é a força feminina que escolheu liberdade ao invés de segurança. E sua aliança com Samael representa a união de forças que operam fora das categorias confortáveis de bem e mal. Se a queda do homem foi também a ascensão da consciência, talvez fosse necessário que duas entidades rejeitadas, duas inteligências livres e perigosas, se unissem. E talvez, desde o início, o verdadeiro jardim não fosse mais que um véu. E a história real começou muito antes da serpente aparecer entre as árvores. Começou quando Lilith pronunciou o nome de Deus e voou para longe. Começou quando Samael questionou o plano divino. E continua até hoje. Deixe um comentário se você nunca tinha ouvido falar de Lilith antes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa dimensão esquecida das Escrituras. E inscreva-se para os próximos capítulos. Porque agora vamos explorar exatamente como essa aliança operou nas sombras da criação. Porque Lilith e Samael não apenas observaram a queda, eles a orquestraram como parte de um plano muito maior. Capítulo 7. A Aliança das Sombras. A união entre Lilith e Samael não foi um romance vulgar ou uma parceria casual. Foi uma convergência de propósitos cósmicos, uma fusão de energias que operavam nas margens da criação divina. Juntos, eles representavam algo que a ordem celestial considerava perigoso: autonomia absoluta, conhecimento sem permissão e poder sem submissão. Nas tradições cabalísticas, Lilith e Samael são frequentemente descritos como consortes. Eles governam juntos sobre os reinos espirituais conhecidos como Qliphoth, as cascas, ou reinos inversos da árvore da vida. Não são simplesmente reinos do mal, mas dimensões onde a luz divina é invertida, refletida e revelada de formas que desafiam a compreensão convencional. Pense na Qliphoth como o negativo fotográfico da criação, onde a luz na árvore da vida sagrada, a sombra correspondente na Qliphoth. Mas a sombra não é ausência de luz. É luz operando em frequências diferentes, cumprindo funções que a luz direta não pode cumprir. E Samael, junto com Lilith, são os regentes dessas dimensões sombrias. A aliança entre eles produziu efeitos tangíveis na realidade espiritual. Textos místicos falam sobre os filhos de Samael e Lilith, entidades espirituais que servem como agentes de transformação através do conflito. Eles não são demônios no sentido cristão tradicional. São forças que testam, provocam e revelam o que está oculto nos corações humanos. O livro de Enoque, embora não mencione Lilith diretamente, fala extensivamente sobre os vigilantes, anjos que desceram à terra e se uniram com as filhas dos homens. Enoque 6, versículo 2 diz: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa união produziu os Nefilim, gigantes que corromperam a terra. Samael, segundo algumas interpretações, foi um dos líderes desses vigilantes, ou pelo menos, sua influência permeava suas ações.
A decisão de descer e se misturar com a humanidade não foi acidental. Foi uma extensão da mesma agenda que começou no Éden: quebrar as barreiras entre o celestial e o terrestre, entre o espiritual e o material. Lilith, por sua vez, é frequentemente associada aos espíritos noturnos que atormentam os humanos. Mas atormentar pode ser um entendimento simplista. Talvez sua função seja despertar, provocar, forçar confronto com medos ocultos. Ela aparece nos sonhos, nas visões noturnas, nos momentos de vulnerabilidade. Mas o que ela traz? Terror ou verdade? A aliança entre Samael e Lilith representa a união do masculino e feminino arquetípicos operando fora da estrutura da obediência divina. Samael é o julgamento, a morte, a revelação através do sofrimento. Lilith é a autonomia, o mistério, o despertar através da transgressão. Juntos, eles formam um sistema completo de iniciação espiritual através da ruptura. Mas aqui está a questão mais importante. Essa aliança foi uma rebelião contra Deus? Ou foi uma função necessária dentro do plano divino maior? Porque se considerarmos que Deus é onisciente e onipotente, então nada acontece fora de sua permissão. Isso significa que até mesmo a rebelião de Lilith, a queda de Samael e a tentação no Éden foram, de alguma forma, parte do design divino. Essa perspectiva é perturbadora porque destrói nossa necessidade de vilões claros. Queremos que Satanás seja completamente mau, que Deus seja completamente bom e que nós sejamos vítimas inocentes no meio. Mas e se a realidade for mais complexa? E se Deus usa até mesmo a oposição para cumprir seus propósitos? Isaías 45, versículo 7, diz algo chocante. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus cria o mal, ou melhor, Deus cria a possibilidade do mal para que o bem possa se manifestar em contraste. Samael e Lilith, nessa visão, não são inimigos de Deus. São instrumentos involuntários de um plano que transcende sua própria compreensão. Eles acreditam estar operando autonomamente, mas cada movimento que fazem cumpre uma função no tabuleiro cósmico que apenas Deus vê completamente. E essa é a verdadeira natureza da aliança das sombras. Não é uma conspiração contra Deus. É uma dança complexa dentro da estrutura divina, onde até mesmo a oposição serve ao propósito último da redenção e da transformação. Se você está percebendo que o bem e o mal são muito mais complexos do que você pensava, deixe um like. Comente suas reflexões sobre essa perspectiva e inscreva-se, porque agora vamos mergulhar diretamente no plano secreto que estava em movimento desde o início. Porque o que aconteceu no Éden não foi um acidente, foi uma estratégia meticulosamente projetada. E Adão estava no centro dessa estratégia. Capítulo 8. O plano secreto de Adão. A narrativa tradicional apresenta a queda de Adão como uma tragédia acidental, um erro humano diante de uma simples tentação. Mas e se isso for apenas a superfície? E se o que aconteceu no Éden fizesse parte de um plano maior, uma estratégia meticulosamente projetada, não apenas por Adão, Eva, ou mesmo pela serpente, mas por Samael, como parte de uma reestruturação de toda a criação? Adão foi moldado com perfeição. Segundo antigas tradições judaicas, sua alma era mais brilhante que qualquer outra criatura, e sua consciência estava diretamente conectada aos mundos superiores. Ele não era apenas o primeiro homem. Ele era o representante da terra diante do trono celestial. Mas havia um detalhe intrigante. Adão ainda estava incompleto. Por quê? Porque o livre-arbítrio, a verdadeira força motriz da consciência,
só se manifesta onde há escolha. E no Éden, sem o conhecimento do bem e do mal, Adão era mais espectador que agente. Ele vivia em comunhão passiva com Deus, cumprindo funções, mas sem a capacidade de verdadeiramente escolher. Samael sabia disso. E é aqui que o jogo começa. A introdução do conhecimento proibido não foi apenas um ato de sabotagem. Foi uma chave, uma ativação. Quando Eva mordeu a fruta e a deu a Adão, o que ela transmitiu não foi apenas transgressão. Foi iniciação. A iniciação, a consciência da dualidade, a consciência de que existia um eu separado, capaz de escolher, criar, desejar e duvidar. E com isso, a humanidade deixou de ser um experimento angelical para se tornar uma raça autônoma, imprevisível e perigosamente poderosa. Mas aqui está o mais perturbador: imaginar que tudo isso foi parte de uma estratégia silenciosa. Samael, contrário ao que se pensa, não pode agir sem permissão. Isso é repetido em várias tradições místicas. Até mesmo o tentador só age com aval superior. Isso significa que sua ação no Éden foi talvez autorizada, ou pior ainda, desejada. Adão não foi apenas vítima de uma armadilha. Ele foi uma peça central de uma transformação cósmica. Ao cair, ele arrastou os mundos inferiores consigo para dentro do campo de ação divina. Ele misturou luz com trevas. Ele quebrou a barreira entre o espiritual e o material, algo que nunca poderia ser desfeito. Gênesis 3, versículo 19, declara a sentença: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas essa sentença não foi apenas punição, foi transformação. Adão agora estava sujeito ao tempo, ao esforço, ao sofrimento. E através desse sofrimento, viria algo que nunca poderia existir no paraíso: crescimento espiritual conquistado. A queda, então, não foi uma descida acidental. Foi uma descida controlada, com propósito. Porque o que parecia ser o fim era, na verdade, o verdadeiro começo. A humanidade foi lançada no caos, mas nesse caos estava a semente da divindade em conflito. Um tipo de fogo que só poderia ser aceso quando a inocência fosse perdida. E se Samael soubesse disso desde o início? Então, ele não era apenas um traidor. Ele era um arquiteto, um iniciador, o verdadeiro mentor da consciência. Mas qual era seu interesse real? O que ele esperava colher desse novo tipo de criatura que agora carregava dentro de si a marca da queda e o potencial da ascensão? Alguns textos sugerem que Samael enxergava na humanidade algo que os anjos nunca teriam: a capacidade de escolher o bem, apesar de conhecer o mal. Anjos obedecem por natureza. Não há mérito nisso. Mas humanos, que conhecem ambos os lados, que sentem a atração do mal, mas escolhem o bem, esses possuem algo único. Eles sintetizam luz e trevas em uma unidade consciente. E talvez esse fosse o plano desde o início: criar uma raça que pudesse mediar entre o céu e a terra, entre a luz absoluta e as trevas absolutas. Uma raça que, através do sofrimento, da escolha e da redenção, poderia eventualmente transcender até mesmo os anjos. Hebreus 2, versículo 16, confirma algo intrigante. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Deus não veio redimir anjos. Ele veio redimir humanos. Por quê? Porque nossa posição, embora caída, carrega um potencial redentor que transcende a pureza angelical. Adão foi o primeiro, o protótipo. E seu erro, sua queda, sua escolha, foram os primeiros passos de uma jornada que ainda está em andamento. Uma jornada onde a marca de Samael permanece como lembrança constante. Você pode escolher. Você deve escolher. E através da escolha,
você se torna mais do que foi criado para ser. Se esta revelação está transformando sua compreensão da queda, compartilhe este vídeo. Deixe um like se você está vendo Adão sob uma luz completamente nova. E inscreva-se, porque agora vamos explorar exatamente o que foi transferido para a humanidade naquele dia. Porque não foi apenas conhecimento. Foi uma marca invisível que seria transmitida através das gerações. Capítulo 9. A marca invisível da humanidade. O Éden ficou para trás. A fruta foi consumida. Adão e Eva começaram sua jornada fora do paraíso. Mas a queda não terminou ali. Na verdade, ela se desdobrou através das gerações, porque o ato cometido naquele jardim selado não ficou preso no passado. Foi inscrito no sangue, na memória espiritual, nas camadas mais profundas da humanidade. E segundo tradições esotéricas antigas, junto com a consciência do bem e do mal, foi herdada outra coisa, a marca invisível de Samael. Não é uma marca física como a que Deus colocou em Caim. É uma marca sutil, vibracional, um tipo de eco espiritual que ressoa na linhagem humana desde o primeiro contato entre Eva e a entidade que estava por trás da serpente. Em algumas escolas do misticismo judaico, especula-se que Samael, ao tocar a consciência de Eva, não deixou apenas uma ideia. Ele deixou um código, um fragmento de si mesmo, um traço de sua essência que, embora imperceptível, seria transmitido como uma sombra silenciosa através dos séculos. Essa marca não é uma maldição no sentido tradicional. É mais como uma centelha, uma inquietação permanente no coração humano. O desejo de ir além dos limites, a urgência de questionar, a voz interior que não se conforma com explicações superficiais. Em cada ser humano, especialmente naqueles que mergulham nos mistérios, há um tipo de memória ancestral sussurrando. Há algo mais. Esse sussurro, segundo textos esquecidos, seria a reverberação do olhar de Samael. Não o olhar de um demônio vulgar, mas de uma inteligência que vê através das camadas da realidade. É por isso que, ao longo das Escrituras, mesmo que indiretamente, vemos personagens que parecem carregar dentro de si aquele fio invisível. Caim, por exemplo, o primeiro filho nascido fora do Éden. As tradições rabínicas mais ousadas sugerem que ele não foi apenas fruto da união entre Adão e Eva. Alguns textos insinuam que houve algo mais. Um entrelaçamento sutil entre Eva e o espírito que a despertou. Gênesis 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas há interpretações que questionam a linearidade dessa narrativa. Caim não foi apenas o primeiro assassino. Ele foi o primeiro portador visível da inquietação trazida por Samael. Gênesis 4, versículo 7, revela que Deus alertou Caim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado personificado, esperando à porta, como um predador, como uma presença, mas não termina com Caim. De geração em geração, aquele traço continuou, às vezes manifestado como genialidade, às vezes como rebelião. Em alguns casos, aparece como sede de justiça, em outros como revolta contra o sagrado. Sempre camuflado, mas sempre presente. Noé viveu em uma geração onde a marca havia se espalhado de forma corrupta. Gênesis 6, versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas o que causou essa corrupção total? O livro de Enoque nos dá pistas. Os vigilantes desceram, se misturaram com a humanidade e produziram os Nefilim.
Esses gigantes não eram apenas criaturas físicas grandes. Eles representavam a fusão completa entre o celestial e o terrestre, entre anjos caídos e humanos. E Samael, segundo algumas tradições, estava ligado a esses eventos. Sua influência permeava a corrupção pré-diluviana. Ele era o príncipe espiritual por trás da mistura proibida. O dilúvio veio para limpar a terra, mas a marca não foi completamente removida. Noé e sua família carregavam a herança humana completa, incluindo o traço invisível da consciência despertada. E assim, após o dilúvio, a história continuou. A Torre de Babel foi construída como expressão da autonomia humana. Gênesis 11, versículo 4 diz: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. O desejo de alcançar o divino por esforço próprio, sem submissão. Esse desejo é a marca de Samael operando através da ambição humana. Não necessariamente mau, mas perigoso, porque revela que a humanidade nunca esqueceu completamente o que foi perdido no Éden e quer recuperá-lo, mesmo que isso signifique desafiar o céu novamente. Abraão foi chamado para uma jornada diferente. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão escolheu obedecer, mas sua jornada foi marcada por testes constantes. O sacrifício de Isaque foi o teste final. E quem testa os justos? As tradições dizem: Samael. Essa marca invisível não pode ser detectada com olhos naturais, mas se manifesta em sonhos, intuições e naquele desejo constante de entender o que foi escondido. Porque quem carrega essa marca sente que o paraíso nunca foi apenas um jardim perdido. Foi uma memória codificada que um dia será decifrada. Se você sente essa inquietação dentro de si, se você sempre questionou as narrativas oficiais, talvez você também carregue essa marca. Deixe um like se você se reconhece nessa descrição. Comente o que você sente quando lê essas verdades. E inscreva-se, porque agora vamos explorar o primeiro portador visível dessa marca. Caim não foi apenas um assassino. Ele foi o protótipo de algo muito maior. Capítulo 10. Caim, o primeiro portador. Caim é frequentemente retratado como o vilão arquetípico, o primeiro assassino, o homem que matou seu próprio irmão por inveja. Mas essa caracterização superficial esconde uma história muito mais complexa e perturbadora. Caim não foi apenas o primeiro filho nascido fora do Éden. Ele foi o primeiro portador visível da marca trazida por Samael, o primeiro humano que manifestou completamente a inquietação da consciência despertada. Gênesis 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. A declaração de Eva é estranha. Ela não diz: dei à luz um filho, ou tive uma criança. Ela diz: alcancei um homem. Como se Caim fosse algo mais que uma criança comum. Como se ele representasse uma conquista, ou talvez uma manifestação de algo que ela havia recebido no Éden. As tradições rabínicas mais ousadas sugerem algo controverso: que Caim não foi apenas fruto da união entre Adão e Eva, mas que de alguma forma carregava dentro de si algo do encontro espiritual entre Eva e Samael. Não no sentido físico vulgar, mas como herança espiritual. Como se o despertar de Eva tivesse sido tão profundo que marcou geneticamente e espiritualmente sua descendência. Caim cresceu como agricultor, Abel como pastor. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Gênesis 4, versículo 4 diz: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? O texto não explica claramente.
Hebreus 11, versículo 4, sugere que foi pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. O sacrifício de Abel era de sangue, um cordeiro. O sacrifício de Caim era vegetal, frutos da terra. Alguns interpretam isso como símbolo de duas abordagens à redenção. Uma que reconhece a necessidade de morte substitutiva, Abel, e outra que tenta alcançar Deus através do próprio esforço, Caim. Caim representa a autonomia humana tentando merecer a aprovação divina através das obras. E quando essa abordagem foi rejeitada, algo se rompeu dentro dele. Gênesis 4, versículo 5 diz: "E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante." Essa não foi uma raiva comum, foi uma fúria existencial, o sentimento de injustiça cósmica. E então, Deus faz algo notável. Ele conversa com Caim. Gênesis 4, versículo 6. "E disse o Senhor a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?" Deus dá a Caim uma chance de se arrepender, de escolher diferente, mas também revela algo assustador. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado personificado, esperando à porta como uma besta, desejando Caim. Isso não é linguagem metafórica comum. É descrição de uma força espiritual real, uma presença que aguardava a oportunidade de entrar. E essa presença tinha ligação direta com a marca herdada de Samael. A consciência despertada também abriu portas para influências espirituais que antes não tinham acesso à humanidade. Caim não dominou o pecado. Ele permitiu que dominasse a ele. Gênesis 4, versículo 8. "E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou." O primeiro homicídio da história. Sangue humano derramado sobre a terra pela primeira vez. A resposta de Deus é tanto julgamento quanto proteção. Gênesis 4, versículo 15. "O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse." Uma marca. Não a marca invisível de Samael, mas uma marca visível de proteção divina. Como se mesmo em seu pecado, Caim ainda fosse valioso para o plano de Deus. Caim foi exilado para a terra de Nod, que significa vagueio. Lá ele construiu uma cidade. Gênesis 4, versículo 17. "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque." Caim se tornou o primeiro construtor de civilização, o primeiro urbanista, o primeiro que tentou criar ordem humana fora do jardim. Sua linhagem produziu artesãos, músicos e ferreiros. Gênesis 4, versículo 21, fala de Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E versículo 22 menciona Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A linhagem de Caim foi marcada pela criatividade, pela inovação, pela manipulação da matéria, mas também pela violência, como vemos em Lameque. Essa dualidade define a marca de Caim e, por extensão, a marca de Samael na humanidade: criatividade e destruição, inovação e rebelião, genialidade e violência. Tudo misturado em uma herança complexa que não pode ser simplesmente classificada como boa ou má. Caim não foi apenas um assassino. Ele foi o protótipo da humanidade pós-Éden em sua forma mais pura. Ele carregou a inquietação, a criatividade, a rebelião e a tragédia que define nossa espécie. E através dele,
a marca invisível se tornou visível pela primeira vez. Se você está vendo Caim sob uma luz completamente diferente agora, compartilhe este vídeo. Deixe um like se essas revelações estão transformando sua compreensão das Escrituras. E inscreva-se, porque o próximo capítulo vai explorar como essa marca se expandiu para toda a Terra através dos vigilantes e dos gigantes. Porque a história de Samael não terminou no Éden. Ela continuou através de gerações de seres que misturaram o celestial com o terrestre de formas proibidas. Capítulo 11. Os vigilantes e os gigantes. A história da humanidade não pode ser completamente entendida sem explorar um dos capítulos mais controversos e censurados das Escrituras: os vigilantes e os gigantes que eles produziram. Gênesis 6, versículos 1 a 4, contém uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação tradicional cristã tenta suavizar, dizendo que eram descendentes de Sete. Mas o texto hebraico usa Bene Elohim, um termo consistentemente usado no Antigo Testamento para descrever seres angelicais. Jó 1, versículo 6 e Jó 2, versículo 1, usam exatamente a mesma expressão para descrever anjos se apresentando diante de Deus. O livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias, mas preservado na tradição etíope, fornece detalhes explícitos sobre esses eventos. Enoque 6, versículo 1 e 2. E sucedeu que, quando em seus dias os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas elegantes e formosas. E os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. 200 vigilantes, liderados por Semiasa, fizeram um pacto no Monte Hermon. Eles juraram juntos descer à terra e tomar esposas humanas. Enoque 7, versículo 1, descreve o resultado. E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes. Estes devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Esses gigantes, chamados Nefilim em hebraico, que significa os caídos, ou aqueles que fazem outros cair, não eram apenas fisicamente grandes. Eles representavam uma corrupção fundamental da ordem criada. Eram híbridos entre o celestial e o terrestre, uma mistura que nunca deveria ter acontecido. Números 13, versículo 33, menciona os Nefilim existindo mesmo depois do dilúvio. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deuteronômio 2 e 3 mencionam várias tribos de gigantes: os Enaquins, os Refaíns, os Emins. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4 metros. Mas a questão mais profunda não é apenas que gigantes existiram, é porque os vigilantes desceram. E aqui, a conexão com Samael se torna crucial. Segundo tradições místicas, os vigilantes não agiram independentemente. Eles foram influenciados ou até liderados por Samael, o príncipe das potestades que havia tentado Eva no Éden. O livro de Enoque lista os nomes dos líderes dos vigilantes: Semiasa, Azazel, Armarus, Baraquel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel, Shamsiel, Sariel. Cada um ensinou aos humanos conhecimentos proibidos. Azazel ensinou a fazer armas e joias. Semiasa ensinou encantamentos. Armarus ensinou contra feitiços. Baraquel ensinou astrologia. Esse foi um segundo nível da estratégia que começou no Éden. Se a primeira fase foi despertar a consciência humana,
através do conhecimento do bem e do mal, a segunda fase foi transferir conhecimento tecnológico e espiritual avançado que aceleraria radicalmente o desenvolvimento humano, mas de forma corrupta e prematura. A humanidade não estava pronta para esse conhecimento, como crianças recebendo armas, e o resultado foi catastrófico. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A única solução foi o dilúvio, um reset global. Gênesis 6, versículo 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Mas antes de enviar o dilúvio, Deus prendeu os vigilantes. 2 Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas versículo 6 confirma: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esses anjos estão presos. Mas sua influência não foi completamente removida, e os Néfilim, embora seus corpos fossem destruídos, deixaram algo para trás. Enoque 15, versículo 8 a 10, explica que os espíritos dos gigantes mortos se tornaram os demônios que atormentam a humanidade. E agora, os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados na terra de espíritos malignos, e na terra estará a sua morada. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres. Aqui está a revelação chocante. Os demônios que operam na terra hoje não são anjos caídos originais. São os espíritos desencarnados dos Nefilim. E por trás deles, coordenando suas ações, está Samael, o príncipe que iniciou toda essa cascata de eventos no Éden. Jesus confirmou a realidade espiritual desses seres. Mateus 12, versículo 43. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o acha. Paulo, em Efésios 6, versículo 12, nos alerta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A marca de Samael expandiu-se de uma herança espiritual interna para uma realidade externa de confronto constante com forças demoníacas. A humanidade não está apenas lutando contra sua própria natureza caída. Está em guerra espiritual constante contra entidades que odeiam a imagem de Deus refletida em nós. Mas essa guerra não é sem propósito, porque através dela, os humanos que escolhem a luz, apesar da pressão das trevas, desenvolvem algo que os anjos nunca terão: caráter testado e aprovado através do conflito real. Se estas revelações sobre os vigilantes e gigantes estão abrindo seus olhos para dimensões da Bíblia que você desconhecia, compartilhe este vídeo. Deixe um like se você está percebendo que a realidade espiritual é muito mais complexa e perigosa do que pensava. E inscreva-se urgentemente, porque o capítulo final vai revelar a profecia sobre o retorno de Samael e o papel que ele terá no fim dos tempos. Porque Samael não desapareceu. Ele está esperando. E o que ele espera vai culminar em um confronto final que decidirá o destino eterno da humanidade. Capítulo 12. A profecia final de Samael. Entre os pergaminhos escondidos e os textos que nunca chegaram às versões oficiais das Escrituras, existe uma profecia que quase ninguém ousa mencionar.
Uma profecia que não fala apenas de bestas apocalípticas ou selos quebrados, mas de uma antiga entidade que retornaria não para destruir, mas para completar o que começou no Éden. Seu nome é raramente pronunciado, mas entre os iniciados que conhecem, sabem que Samael não desapareceu. Ele espera. Na escatologia tradicional, o Apocalipse é dominado por imagens de julgamento, guerras celestiais e o triunfo final do bem sobre o mal. Mas nos escritos mais velados do misticismo judaico e gnóstico, surge uma linha narrativa que quebra com essa dicotomia. Ela não retrata os tempos finais como uma simples batalha entre luz e trevas, mas como a reintegração de forças cósmicas que foram uma vez separadas. E nessa reconciliação, Samael tem um papel inevitável. Há aqueles que dizem que o tempo presente é apenas o intervalo entre dois encontros. O primeiro no Éden, quando Samael introduziu a dualidade. O segundo no fim, quando ele retornará não como tentador, mas como revelador. A figura que arrancará o véu final, que rasgará as últimas ilusões e forçará a humanidade a confrontar a totalidade de sua consciência. Esse retorno não será visível com trombetas e relâmpagos. Será um despertar interno coletivo, uma aceleração espiritual tão profunda que o mundo, como o conhecemos, não conseguirá sustentá-lo. Algumas tradições afirmam que no fim, Samael deixará de ser o acusador para se tornar o último juiz. Não aquele que condena, mas aquele que mostra com clareza absoluta o que cada alma escolheu se tornar, porque seu papel nunca foi punir, foi refletir, ser o espelho espiritual do ser humano, e naquele momento, cada um se verá sem filtros, sem máscaras, sem escudos. Apocalipse 20, versículo 12, descreve o julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas antes desse julgamento final, há sinais. Daniel 12, versículo 1 profetiza: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Miguel, o arcanjo guerreiro, confrontando as forças das trevas. E quem é o adversário de Miguel nas tradições místicas? Samael. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, descreve: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A antiga serpente, a mesma que estava no Éden. Mas agora, no fim, ela é identificada completamente: o Diabo e Satanás. Alguns estudiosos argumentam que Samael e Satanás são nomes diferentes para a mesma entidade. Outros afirmam que são funções diferentes dentro da hierarquia das trevas. Mas o que todos concordam é que há uma força primordial que esteve presente desde o início e estará presente no fim. Jesus profetizou sobre os últimos dias. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Uma tribulação sem precedentes, e nessa tribulação a humanidade será testada de formas que revelarão completamente o que está em cada coração. Segunda, Tessalonicenses 2, versículo 3, fala sobre a apostasia e a revelação do homem do pecado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia,
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E por trás do anticristo, operando através dele, está o mesmo espírito que tentou Eva, que influenciou os vigilantes, que marcou a humanidade desde o Éden, Samael. Mas aqui está o que torna tudo isso profundamente complexo. Mesmo nesses eventos finais apocalípticos, Deus permanece soberano. Apocalipse 17, versículo 17, revela algo surpreendente sobre os reis que se alinham com a besta. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Até mesmo a rebelião final serve aos propósitos de Deus. Até mesmo o caos apocalíptico está sob controle divino. E Samael, acreditando estar operando autonomamente, está na verdade cumprindo cada movimento de um roteiro que apenas Deus vê completamente. O fim, portanto, não é uma surpresa para Deus. É o clímax planejado de uma narrativa que começou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, menciona o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A redenção através de Cristo não foi um plano B após a queda de Adão. Foi o plano A desde sempre. Isso significa que a queda no Éden, a tentação de Samael, o despertar da consciência humana, tudo foi previsto e, de alguma forma, incorporado ao plano redentor. Romanos 8, versículo 28, confirma: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo a oposição de Samael, até mesmo a marca invisível que ele deixou na humanidade, porque através da luta contra essa marca, através da escolha consciente de seguir a luz, apesar da atração das trevas, os humanos desenvolvem algo extraordinário: amor verdadeiro, fé testada e caráter refinado pelo fogo. No fim, quando Samael for finalmente julgado e lançado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta, Apocalipse 20, versículo 10, ele terá cumprido seu papel. Um papel que ele mesmo não compreendeu completamente. Ele acreditava estar destruindo a humanidade, mas na verdade estava refinando-a. Ele pensava estar opondo-se a Deus, mas estava servindo como instrumento involuntário de um plano muito maior. E a humanidade redimida, aqueles que escolheram a luz, apesar de carregar a marca das trevas, serão glorificados de uma forma que transcende até mesmo os anjos. 1 Coríntios 6, versículo 3, pergunta retoricamente: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Os humanos redimidos julgarão até mesmo os seres angelicais. Por quê? Porque nós fomos testados de formas que os anjos nunca foram. Nós caímos e nos levantamos. Nós conhecemos as trevas e escolhemos a luz. Nós carregamos a marca de Samael, mas escolhemos seguir o Cordeiro. E essa escolha, feita em meio ao conflito real, tem valor eterno que transcende a pureza imaculada dos anjos que nunca foram tentados. O olhar de Samael sobre Eva no Éden não foi apenas um olhar de tentação. Foi, sem ele saber, o começo de algo que glorificaria a Deus de formas inimagináveis. Foi o início de uma jornada onde a graça seria demonstrada em sua forma mais poderosa, não protegendo os inocentes, mas redimindo os culpados. E agora, enquanto esperamos o retorno de Cristo e o desenrolar dos eventos finais, cada um de nós carrega essa mesma escolha que Eva enfrentou: seguir a voz que sussurra autonomia e autoglorificação, ou seguir a voz que chama para submissão e redenção através do sacrifício. A história que começou no Éden ainda não terminou.
ela continua em cada coração humano, em cada escolha moral, em cada momento de tentação e vitória. Samael ainda espera, observando, testando, acusando. Mas acima dele, Cristo intercede. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O acusador versus o advogado. A marca de Samael versus o selo do Espírito Santo. As trevas antigas versus a luz do mundo. E no fim, sabemos quem vence. Mas até lá, a batalha continua. E cada um de nós é chamado a escolher de que lado estaremos quando o véu final for rasgado. Se estas revelações transformaram completamente sua compreensão da história bíblica, da queda, da redenção e do papel complexo que as forças espirituais desempenham, compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Deixe um like se você está vendo a Bíblia sob uma luz totalmente nova. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios mais profundos das Escrituras. E nos comentários, responda: você acredita que a queda foi uma tragédia ou uma iniciação necessária? Samael é o inimigo de Deus ou um instrumento involuntário do plano divino? Sua resposta a essas perguntas revelará muito sobre como você entende a natureza de Deus, do mal e do propósito da existência humana. A serpente que sussurrou no Éden ainda sussurra hoje. Mas agora, você conhece a história completa. Agora, você sabe o nome por trás da serpente. E agora você pode escolher conscientemente como responder. Porque essa é a verdadeira herança do Éden. Não a maldição da queda, mas o dom da escolha. E através dessa escolha, feita em plena consciência do bem e do mal, você se torna mais do que foi criado para ser. Você se torna um filho de Deus por escolha, não apenas por criação. E essa é a vitória final que nem Samael, nem todos os principados e potestades podem roubar. Que Deus abençoe sua jornada enquanto você navega entre a luz e as sombras, escolhendo a cada dia a quem servir. E que a marca invisível que todos carregamos não seja uma maldição, mas um lembrete constante do poder transformador da graça redentora.